Maria Luísa, Raila. Tudo ok? Vamos lá? Tudo ok. Vamos compartilhar para a gente continuar aqui de onde eu parei. Tudo ok? Estão conseguindo visualizar o meu compartilhamento de tela? Sim. Gente, olha só. Eu peguei uma classificação básica aqui para a gente falar de envelhecimento cutâneo. A gente vai falar de uma classificação chamada de Glogal. Mais à frente nessa apostila de hoje, gente, só lembrando que eu não deixei salva essa apostila, tá? Vou deixar assim que a aula terminar, vou deixar todo o material disponível. Aula gravada, para quem não pôde assistir, o link, né, do YouTube e o material aqui. A classificação de grau é um tipo de classificação que mede o tipo de grau que uma pele tem em relação ao envelhecimento. Então, a gente fala que o grau 1, em relação à classificação do Glogal, é um grau leve, um grau pequeno. É uma pele que tem entre 28 e 35 anos, tem uma presença de rugas mínimas, outras pessoas, né, por questões fisiológicas mesmo da pele, nem apresenta sinais. É uma pele jovem, né? A gente chama de uma pele jovem, uma pele que não tem efeitos aí externos. A gente fala que na classificação do Glogal, quando eu menciono um grau 2, eu já falo de um envelhecimento moderado. Eu já falo de um envelhecimento de 35 a 50 anos. Um envelhecimento que já começa a apresentar uns sinais mais atenuados, né? Eu já começo a apresentar, a partir dos 35, né? Rugas chamadas de rugas dinâmicas. A gente fala de melanoses incipientes, são as chamadas, né, manchas, tipo o melasma mesmo, que a gente já estudou, são chamadas de manchas senil, né, manchas do tempo, com a idade, com o passar do tempo, com toda a carga hormonal, toda a carga externa, toda a carga de radiação que essa pele vai sobrecarregando ao longo do tempo e ela apresenta esses tipos de manchas, né, chamadas de melanose solar incipientes, aquelas manchas castanhos amarronzados. A classificação do Glogal, grau 3, a gente fala que é o nível mais avançado. A gente tem rugas em repouso, né? Pele parada, expressando rugas de 50 a 65 anos. A gente tem alteração da pigmentação bem mais evidente, né? A gente já consegue visualizar mais esses tópicos aí de rugas, de envelhecimento. O grau 4, a gente fala que é o grau mais severo que apresenta. Em torno de 60 a 75 anos, eles têm grande quantidade de rugas, pele frouxa, alteração de pigmentação é bem difusa mesmo, né? A pele ela é bem difusa, toda a estrutura, toda a pigmentação já passa a ter alterações visíveis. Eu vou falar um pouquinho para vocês, dando continuidade aqui à nossa parte de envelhecimento da pele. Eu vou falar um pouquinho aqui, que eu vou adentrar um pouco na questão do nosso tópico tão, né, esperado, tão na moda, né, falar de envelhecimento,
falar de formas que a gente pode combater esse envelhecimento. A gente não pode deixar de falar desse tópico, né? Desse tema tão na moda que são os radicais livres. A gente vai falar um pouquinho de teoria, de prática, alguma coisa que faz realmente efeito, que a gente vê realmente aí um uso, uma aceitação no mercado. A gente vai falar um pouquinho aí de processos celulares, glândulas envolvidas. Tudo ok, gente? Estão conseguindo ter o meu retorno, Maria Luísa, Raila? Sim. Tá dando para. Não tá travando, Maria Luísa? Não, tá tranquilo. Entendi. A Raila tá aí? Raila, tá me ouvindo? Raila tá aí? Tá conseguindo me ouvir, Raila? Maria Luísa, você tá conseguindo meu retorno, né? Isso. Raila deve estar. Raila tá falando aqui. Parece que o retorno dela. Parece que ela tá falando que não tá tendo retorno. Ela está me ouvindo, mas não está conseguindo falar, né? Mas se ela tá me ouvindo, tá ótimo. Vamos seguindo aqui, porque a gente deixa gravado aí. Tá no compartilhamento, né, Maria Luísa? Tá sim. Então, falando aqui um pouquinho da teoria, a gente fala que os radicais livres, eles já são, gente, produtos. A gente vai e fala de tudo, né, que causa, que favorece o aparecimento de radical livre, mas a gente não pode deixar de mencionar que ele já é um produto em si, né, já é um produto encontrado aí, produzido, né, a partir de metabolismo das nossas células. O próprio metabolismo celular já consegue fazer com que tenhamos radicais livres circulando nas nossas células. Então, a gente fala também, né, a questão da radiação. A gente não pode deixar de falar de radiação quando a gente fala de radical livre. Outra questão também, a gente vai falar da glândula pineal, que é a glândula, uma glândula bem pequenininha, né? Uma glândula que está localizada lá na parte mais interior do nosso sistema nervoso central, uma parte bem interna. E essa glândula, ela é como se fosse uma glândula alvo, uma glândula que consegue ativar vários órgãos alvos. Ou seja, é como se ela mandasse mensagem de ativação para o funcionamento normal de vários órgãos. E a principal função da nossa glândula pineal é controlar os nossos níveis de sono, entre estar com sono, estar em estado alerta, estar em estado de sono, né? Aquele estado de cansaço. Então, ela produz uma substância chamada de melatonina.
E essa melatonina que controla o nosso pico do nosso sono. A gente fala que a melatonina é o mais poderoso antioxidante que o nosso corpo possui. Ele tem um pico de produção, que é entre 1 às 3 horas da manhã. É o pico que a gente consegue mais produzir melatonina. Ou seja, a gente vai conseguir ligar sono com glândula, com produção de melatonina, com ação antioxidante no nosso corpo. Então, a gente começa a formar uma linha de raciocínio, de pensamento, para a gente entender o quanto é importante se ter um sono, né? Ter aquele sono programado. A gente consegue, as nossas células, os nossos órgãos, eles estão sob a ação de hormônios, de estímulos de glândulas, mas a gente precisa de tudo estar regulado em quantidades, em níveis ideais para o funcionamento, né? Então, a gente vai relacionar a ação da melatonina, que foi fabricada lá na glândula pineal, e essa glândula que produziu essa melatonina faz o quê? Ação antioxidante. Relacionando novamente aqui os nossos fatores de envelhecimento, fatores intrínsecos e extrínsecos, né? A gente falou que o intrínseco é aquele fisiológico, aquele de dentro das células, de dentro dos órgãos. E extrínseco, a gente fala que são aqueles fatores que são externos, que a gente consegue modificar, que a gente consegue prevenir, combater. Então, todo conjunto. Fator nutricional, né? A alimentação está extremamente ligada. Fator metabólico, a gente tem um metabolismo, né? Associando aí ao envelhecimento também. Fator hereditário, né? A gente sabe que existem formações diferentes aí de estruturas, de camada, de pele. Então, todo fator hereditário, ele é um fator que tem peso no envelhecimento celular. A gente observa pessoas que têm genéticas diferentes, que são rugas mais tardias. Fatores socioculturais, né, gente? Sabemos que pessoas que têm mais acesso aos mecanismos de proteção, aos produtos de melhor qualidade, aos fatores que são, né, preventivos para o envelhecimento celular, com certeza ele é um fator relevante, sim, que nos ajuda a nossa proteção do envelhecimento da célula. Fator ambiental, sol, poluição, vento, né? Tudo isso aí é fator externo. E o estresse, né? O estresse é um fator, praticamente, a gente não tem como, né, recuar, a gente não tem como, é inevitável, mas que tem peso também sobre a alteração das nossas células. Falando aqui um pouquinho de teoria de envelhecimento, a gente fala que a gente pode falar da teoria 1. A gente vai falar alguns tipos de teoria. Então, a primeira teoria que a gente pode estar citando aqui é a teoria dos radicais livres de oxigênio, através da respiração celular e através do oxigênio singlete, que é a ativação através da radiação solar. Primeira alteração causada aqui, a gente vai falar do encurtamento de telômero. O que é o telômero? O telômero é uma estrutura lá do nosso material genético, do nosso cromossomo, que vai ser formado pelos nossos ácidos nucleicos, formando o nosso DNA. Então, quando eu falo para vocês que a radiação celular ela altera o DNA, ela altera a estrutura de uma célula, é porque ele vai fazer uma modificação lá no nosso telômero. Telômero é como se fosse aquela perninha do cromossomo. O cromossomo é aquela estrutura em formato de X, aquele enovelado de ácidos nucleicos que se ligam através das ligações duplas, formando nosso material genético. Então, uma radiação solar, ela consegue alterar a estrutura lá no nosso cromossomo, lá no nosso DNA. Um DNA com uma estrutura modificada,
ele não consegue fazer a mesma função que ele tinha antes. O que é a nossa função? O que é o nosso DNA? Qual que é a função de termos um DNA na nossa célula? É conseguir replicar, é conseguir produzir proteínas, estruturas, manutenção dos nossos órgãos, manutenção vital. Consigo a partir do momento que a minha célula está em perfeita condição, divisão celular acontecendo normalmente. A partir do momento, porque sabemos que o nosso DNA carrega um código genético, a gente nasce com ele, a gente replica as células através do nosso código genético que nascemos com ele. A partir do momento que eu vou e faço uma alteração no meu DNA, eu modifiquei uma estrutura que eu estou replicando outras células. O que acontece? Eu não vou replicar as células da mesma forma que eu fazia antes. Então, eu posso, entre aspas, codificar um código, formar uma estrutura, uma célula com uma deficiência. O meu DNA está modificado. Então, é aí que tudo começa a acontecer, tudo começa a preocupar. É onde que a gente pode ter células com divisões indiscriminadas que levam ao câncer. Então, a gente sempre tem que pensar no sentido, né? Nesse sentido aí. Quando a gente fala de estrutura que modifica o nosso DNA, com certeza é uma estrutura que nos preocupa, né? É algo que nos preocupa. Mais um pouquinho de radicais livres, né? Com certeza vocês já ouviram falar aí. Várias vezes eu já falei para vocês, várias vezes eu já mostrei. Talvez eu não tenha exemplificado em figuras como está mostrada, como está apresentada aqui para vocês nesse slide. A figura aqui embaixo está mostrando com mais visibilidade o que é, por que um radical livre ele é reativo, por que ele nos preocupa de fato, né? Então, a gente fala que os radicais livres, eles são moléculas altamente reativos, eles têm número ímpar de elétrons na sua última camada. Esse não emparelhamento faz com que eles tenham alta reatividade. Então, eu tenho uma estrutura, eu tenho um átomo que tem uma camada, a sua última camada do seu átomo, ela está livre, ela tem elétrons livres nessa última camada, e esses elétrons que estão livres, eles são reativos, eles tendem a reagir, a ligar com outras estruturas da nossa célula, e essa ligação com outras estruturas da nossa célula é o que faz essa formação de novas substâncias, novas estruturas, novos átomos podem ser formados quando quando um átomo recebe um elétron na sua última camada. Então, isso a gente chama de reatividade química. Então, toda vez que falarmos de radical livre, vamos lembrar de elementos reativos, elementos que se unem. Esses elétrons livres na última camada formam ligações, né, lá da química mesmo, que a gente lembra lá da química, formam ligações. Essa nova estrutura, esse novo compartilhamento de elétrons, né, a gente chegou com um átomo que tem um elétron na última camada também, junto com o radical livre que tem elétron para compartilhar. Essa transferência, essa reação é que formam novas estruturas que podem ser estruturas nocivas para a nossa célula, né? Podem ser estruturas cancerígenas, com certeza. Na figura, está mostrando, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tô marcando aqui para vocês a estrutura do átomo. Estão conseguindo visualizar aqui na página comigo? Sim. Então, olha só, aqui eu tenho o átomo, eu tenho a camada eletrônica, a última camada eletrônica, e elétrons, quando eles estão combinados, quando eles estão formando pares eletrônicos, eles
tem um sinônimo de estabilidade. Ó, estabilidade, é o meu par eletrônico combinado aqui. A partir do momento que eu perco esse elétron da minha última camada, quando esse meu elétron fica desemparelhado, ou seja, quando ele não está em par com outro elétron, é quando o meu átomo fica nessa situação de instabilidade. Então, esse átomo instável, que tem esse elétron desemparelhado, é que é o meu átomo prejudicial para a minha saúde. É esse átomo que é o meu radical livre, que pode reagir com outras estruturas na nossa célula. Então, lembrando que radical livre, ele é um processo fisiológico do nosso corpo. A respiração celular libera radical livre, processo de digestão libera radical livre. Então, radical livre está envolvido em estruturas de células, enzimas, morte celular programada. Então, o nosso próprio processo, o nosso próprio mecanismo fisiológico libera. E a gente também tem a questão, né, a questão de acentuar essa quantidade de radicais livres. Então, é isso que a gente tem que pesar na situação do nosso envelhecimento celular. Aí um pouquinho aqui dos efeitos benéficos, dos efeitos positivos, né? Por que eles estão atuantes aí no nosso organismo e o que ele tem de negativo, né? Até agora a gente só falou de vilão, né? Mas a gente também tem que entender que radical livre participa de processos de imunidade, radical livre participa de coagulação sanguínea, radical livre participa de apoptose, né, que é a morte programada das células. Os radicais livres também participam de processos de cicatrização natural da nossa pele. Então, efeitos positivos. É o que também a gente tem ele, né, no nosso organismo. E os efeitos negativos, a gente já falou do envelhecimento, nós já falamos da mutação do DNA, que é quando ele altera a estrutura, né, encurta o telômero, que é aquela parte final do bracinho lá do cromossomo. Também destrói, os radicais livres conseguem destruir membranas lipídicas das nossas células e causar patologias, principalmente o câncer, né? Então, quando a gente menciona antioxidante, a gente vai lembrar sempre de estruturas de moléculas que vai combater esses radicais livres no nosso corpo. Então, quando eu me refiro, né, em ingerir, em utilizar, em aumentar a quantidade de antioxidantes das nossas células, eu estou me referindo, né, a moléculas que vão combater, que vão reagir com esses radicais livres, vão fazer uma reação de redução, eles são compostos, né, redutores, que reagem com o radical livre, vão fazer uma oxidação e vai neutralizar a ação do radical livre. A gente vai ceder um elétron para que ele recupere a sua estabilidade. Então, eu tenho um radical livre, que tem vários elétrons disponíveis lá na última camada, ele vai doar um elétron, aquele átomo que estava com a estabilidade, estava com aquela última camada, com um par de elétrons, precisando de receber um elétron. A figura aqui mostrando o átomo para vocês. Aquele átomo que estava instável, chamado de radical livre, que tinha um elétron só na sua última camada. Ele recebe um elétron do meu antioxidante, ele doou o elétron, ele fez o emparelhamento dos elétrons, e quando eu recebi esse elétron, o meu átomo tornou-se estável. Então, a gente vai sempre lembrar das fontes que fazem essa função aí de antioxidante. Vitamina C,
Então, a ingestão de vitamina C, molécula de vitamina C tem ação antioxidante, vitamina E, selênio, zinco, cobre, todos esses elementos aí têm ação antioxidante. A ação antioxidante age aí nessa questão aí do emparelhamento dos elétrons e estabilidade dos elétrons. Então, essa é a primeira teoria do envelhecimento, né? A gente fala que é a teoria do radical livre. Fala de teoria 1, é a teoria que a gente mais valoriza, a teoria que a gente fica mais assim, em cima para o combate aí desse excesso de radical livre. Eu vou deixar para vocês um outro artigo de umas novas substâncias aí que têm sido muito utilizadas por questão do envelhecimento celular também, do combate aí dos radicais. Então, agora, a partir daqui para a outra teoria de envelhecimento, chamada de teoria 2, conhecida como estresse oxidativo. A gente sabe que quando a gente põe ao excesso de radiação dos raios ultravioletas, a gente vai fazer várias reações, né? Várias reações vão sendo desencadeadas, vai tendo vários processos, vão sofrendo reações, né? Mutação de mitocôndria, indução de enzimas no processo de replicação do meu DNA, do meu RNA, e formação do chamado oxigênio singlete. Então, é um novo composto, um novo componente na célula. A gente não tinha, a gente passou a ter um novo componente chamado oxigênio singlete. Já tinha escutado lá nesse momento? É como se fosse uma espécie de um radical livre, como se fosse um elemento que está sendo reativo, está sendo prejudicial às células. Então, falamos que os raios UVB fazem alteração na epiderme dos nossos queratinócitos, conseguem fazer o estímulo, esse estímulo causa o espessamento dos nossos queratinócitos, e falamos de UVA, que atravessa a epiderme, derme, altera queratinócitos e fibroblastos. É um passo a mais aí na nossa estrutura da nossa pele. A gente falou pouco aqui do nosso chamado estresse oxidativo, a formação desse oxigênio singlete. Para a próxima, a gente fazer estudos de artigos científicos para completar a nossa matéria, eu vou deixar o link também, salvo para vocês, com mais alguma coisa para completar esse tópico aí, da formação do oxigênio singlete. Aí, partindo da nossa teoria de envelhecimento 3, a gente fala da glicolização, uma reação não catalisada por enzimas, proteínas, glicose ou ribose, que vão gerar produtos chamados de AGE. Então, a gente sabe que esses produtos gerados através de uma reação que não é enzimática, é uma reação de proteína, glicose ou a ribose lá na minha estrutura do meu RNA, porém eu não utilizei enzima. E essa reação que aconteceu entre essas proteínas, entre essa glicose, elas geram esse corpo celular, né? Agora, eu não estou falando de oxigênio, eu não estou falando de radical livre, eu estou falando de um produto chamado de AGE. Esse produto celular, feito, né, produzido através de reações, eles causam envelhecimento, morte da calantopose dos fibroblastos, isso do novo da generação concepção, uma alteração da nossa tem. Ou seja, quando eu altero a parte mecânica da minha DNA, eu tenho pele flácida, eu tenho pele com rugas. Toda vez que eu tiver um produto que alterar a estrutura do meu colágeno, vai refletir em flacidez, em rugas, em envelhecimento da nossa pele. Então, voltando aqui um pouquinho dos radicais livres, a gente vai falar um pouquinho da ação de cada um, em cada tipo de estrutura, diversas estruturas do nosso corpo, o que os radicais livres são extremamente prejudiciais. Então, lembrando, desde o envelhecimento, porém, a teoria mais aceita é a teoria dos radicais livres. É a teoria que tem mais uso e maior estudo, maior comprovação, maior aceitação, e é a teoria dos radicais livres. Começando pela pele, radicais livres vão alterar aí a estrutura de pele, contribuindo com patologias externas, tipo psoríase, queimaduras. No coração, a gente tem hipertrofia de algumas estruturas, de algumas válvulas, trombose. No sistema nervoso central, aí,
Tá com retorno, Maria Luísa? Tô sim. Tá, né? Só caiu para mim aqui, voltou. No sistema nervoso central, os radicais livres, eles causam demência, mal de Parkinson. Nas articulações, a gente pode ter, pode precipitar, né? Pode adiantar artrite. No trato gastrointestinal, pancreatite, hepatotoxicidade. No olho, a gente pode ter catarata, retinopatia. Em geral, em todos os órgãos, a gente pode ter inflamação, intoxicação, envelhecimento, isquemia, radiação, câncer. Nos vasos sanguíneos, a gente vai ter aterosclerose. Nos eritrócitos, a gente tem malária, anemia. Nos rins, a gente tem alterações, né, que podem levar a transplante renal. No pulmão, a gente tem SARA, que é aquela síndrome respiratória adquirida, ou asma, presença de asma. Então, tudo isso ligado a doenças associadas aí aos radicais livres, ao estresse de elétrons desemparelhados, elétrons que são reativos, que agem com outras estruturas das nossas células. Então, aqui está mostrando um pouquinho da estrutura de pele jovem e pele madura. Pele jovem, quando o corpo produz colágeno naturalmente, a pele tem uma sustentabilidade interna, o aspecto é liso, macio, flexível. Aí tem toda a estrutura aqui, ó, mostrada aqui para vocês, ó. Colágeno, fibroblasto, a elastina, todo o processo aqui entrelaçado, né? Entre fibras mesmo. As fibras ficam como se estivessem entrelaçadas, interligadas aqui. Fissuras na camada da pele já começam com pele madura. A gente já tem a diminuição da produção de colágeno. A gente diminui a camada da pele. A gente perde essa camada de sustentação. Já começa a aparecer essas rugas, né? Aquele temido, aquela parte do bigodinho. Já começa a apresentar as linhas, né, gente? A gente vai atenuando isso aí. Essas fissuras vão aparecendo, né? Vão formando rugas visíveis e a camada da pele, epiderme, ela começa a ficar mais fina. Então é isso aí que o envelhecimento cutâneo ele manifesta através, né, da espessura das células pigmentares, afina, acontece discromias. Na derme tem degeneração das fibras de colágeno, fragmentos de elastina também vão se desfazendo, por isso que a gente vai perdendo essa estabilidade, vai formando as rugas. A pele perde elasticidade, torna propensa à flacidez, formação de rugas e sulcos. A gente tem um adelgaçamento cutâneo, né, que é como se ele ficasse mais fino. Discromia, que são alterações da cor, do tom. Flacidez cutânea e muscular. Rugas estáticas, né, que são rugas paradas, quando a pessoa está sem forçar, sem linha de expressão, você parado, você já consegue ver as rugas. Você tem perda também da hidratação cutânea. A pele fica mais ressecada, sem água na pele. Todo fator gerando aí o fotoenvelhecimento. Então, concluindo aqui, quando a gente fala de adelgaçamento cutâneo, a gente fala que é o mesmo que afinamento da pele. Quando a gente fala de discromia, a gente fala de alteração de pigmento. Flacidez e cutânea e muscular, a gente fala de hipotonia. A pele perde o tônus, a força dela. Por isso que ela fica flácida, ela perde a força para sustentar aquela camada tão extensa, né? Rugas estáticas, são chamadas de rugas em repouso.
Perda de hidratação é quando a gente diminui a hidratação da água, a pele fica sem a capacidade de reter a água sobre a pele. E o fotoenvelhecimento, que são os danos causados através da exposição solar. Essa parte a gente já até citou, mas a gente dá uma continuidade aqui, falando do como classificar o envelhecimento. A gente fala que é chamado de classificação de Glogau. É o tipo que classifica a pele no tipo 1, 2, 3 e 4. Aí aqui está um pouquinho mais explicado, né? Está um pouquinho mais... tá mais fácil de visualizar. Pele de 20 a 30 anos, tipo 1, ausência de ruga, envelhecimento discreto, fotoenvelhecimento precoce, distúrbio pigmentar está bem leve, ausência de queratose, rugas mínimas. Então, a gente tem uma pele ainda bem jovem, né? É hora de tratar, é hora de cuidar, é hora de estar atento aí aos fatores que podem causar o envelhecimento, né? Dos 20 aos 30 anos. O tipo 2, a gente fala que é de 30 a 40. A gente pode ter rugas dinâmicas, envelhecimento moderado, fotoenvelhecimento precoce moderado, lentinose senil, são início das manchas provocadas pelo sol, queratose palpável, linhas iniciais paralelas ao sorriso, é normal. Acima de 50 anos, a gente já tem tipo de envelhecimento 3, que são as rugas aparentemente no repouso avançado, né? Um fotoenvelhecimento já está avançado, discromias. Tá dando aqui menos de 1 minuto, a aula vai cair. Eu deixo a mensagem depois lá no grupo para vocês, em relação aos artigos, e a gente completa essa atividade, esses slides aqui na quinta-feira, e a gente vai fazer o comentário